Glória a Deus, bom demais. Nosso devocional de hoje, eu quero ler com você o que está lá em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 1, que fala assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com muita alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo isso. Para a gente tentar entender isso, a gente precisa saber que naquele tempo, uma das coisas mais valiosas para o relacionamento com Deus era de fato a presença nas sinagogas, a presença digamos que nos cultos, né? No ensino ali. E essa sinagoga judaica nasceu lá na Babilônia, muito tempo atrás, muito tempo antes disso aqui, quando Israel era cativo, estava preso como escravo na Babilônia, e o rei Nabucodonosor permitiu que eles cultuassem a Deus, mas sem o sacrifício judaico, né? Sem o sacrifício do animal. E ali nasceram as sinagogas. E essa presença, esse poder, essa permanência dentro da sinagoga só era para quem tinha essa linhagem de Abraão. Por isso que Jesus aqui no final ele disse: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é o filho de Abraão. E os cobradores de impostos não podiam permanecer nessa sinagoga, ou seja, para os judeus, para o povo daquela época, eles não podiam fazer parte do relacionamento com Deus. E essa aqui é a única passagem na Bíblia que fala que alguém era chefe dos publicanos. O que é isso? Era um chefe que coordenava uma região de cobrança de impostos. E nessa região, que era uma região muito rica, muito próspera, ou seja, Zaqueu estava com muitas pessoas abaixo dele, como cobradores de impostos, e ele ganhava dinheiro com isso, que era uma porcentagem do imposto que era cobrado. E os judeus, por sua vez, odiavam os cobradores de impostos. Aí você imagina o chefe dos cobradores de impostos. Então, para eles, era uma insulta muito grande. Jesus está com aquele cara. Era mais fácil eles aceitarem que um cego tinha voltado a ver. Era mais fácil eles aceitarem um outro tipo de milagre. Mas esse relacionamento inverso de Jesus na casa de Zaqueu, ao invés de Zaqueu na casa de Deus, para eles era uma afronta. Por isso que quando Jesus vai na casa dele, o verso 7 fala que todos viram e murmuravam, dizendo: ele se hospeda com um homem pecador. Mas o que Jesus faz? Ele quebra esse paradigma e diz que ele é Deus de toda a terra. E que não há um pecado pequeno, não há um pecado grande que nos possa impedir de nos relacionar com ele. Pelo contrário, quando a gente reconhece isso,
ele diz uma coisa linda aqui dentro desse versículo, dessa passagem. Quando a gente reconhece isso, a salvação chega na nossa casa. Ou seja, Zaqueu viu aquele murmurinho, aquele burburinho, Zaqueu viu o povo reclamando porque ele estava ali, aquela invejinha, né? Digamos aquela que inveja, gospel ali. E aí, quando ele fala assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele está falando o seguinte, Deus, eu sei que eu errei. Eu sei que eu falhei. Mas aquele a quem eu defraudei, aquele quem eu tirei mais do que devia, eu vou restituir. E isso mostra um coração de uma pessoa que está arrependida. E quando ele reconhece isso, Jesus fala, hoje a salvação chegou nessa casa. Ou seja, não é porque você está com Jesus, não é porque você conhece, ouve falar de Jesus, que a salvação chega na sua casa. A salvação chega na sua casa quando você se arrepende daquilo de errado que você faz, que você sabe que você desagrada a Ele. E aí Zaqueu fala isso, e ele fala, a salvação hoje chegou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E Jesus inclui Zaqueu na linhagem de Abraão e fala assim, olha, vocês não podem mais proibir ele de ir na sinagoga, porque esse aqui também é filho de Abraão, ele está na linhagem, porque eu vim buscar e salvar o perdido. Só que o que estava impedindo ele de ver Jesus lá no começo desse versículo? O povo. Ele fala que ele era um homem pequeno e tudo que está na Bíblia tem um significado. Ele era um homem de pequena estatura que procurava ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão. Ou seja, tem gente que não conhece Jesus direito. Tem gente que não entende sobre Jesus, que ninguém nunca pegou e ensinou para buscar Jesus. E tem uma multidão que está seguindo Jesus, que está impedindo os pequenos de chegarem perto. A igreja não é um pedágio para cobrar algo de uma pessoa para que essa pessoa chegue a Jesus. E aí Zaqueu sobe naquela árvore, que tinha mais ou menos uns 10 metros de altura. Era um sicômoro. E aí ele sobe e Jesus olha para onde? Para cima. E aí ele olha para cima e vê um cara lá, pequeno, baixinho lá em cima, olhando para ele. Só que isso pode ter chamado a atenção de Jesus. Mas quando Jesus olha para ele, ele fala uma coisa que não é que ele quer. Jesus fala assim, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Então não é porque Jesus quer, é porque ele precisa. E ele fala que ele precisa, e ele fecha essa passagem dizendo que ele veio salvar e buscar o perdido. Ou seja, Jesus não apenas quer ficar com você, Jesus não apenas quer estar na sua casa, Jesus não apenas quer ver você, Jesus não quer que você encontre Ele, Jesus precisa que você encontre Ele. Se você está perdido em algum momento da sua vida, Jesus precisa estar com você. Porque Jesus veio cumprir a vontade do Pai. E aqui ele fala que ele veio buscar e salvar o perdido. Só que no caminho, você vai encontrar muitas coisas, você vai encontrar situações que talvez você não queira abrir o seu coração para Deus, situações que talvez você não ache que você fez alguma coisa errada, situações que você acha que isso não distanciou você de Deus. Mas quando você abre a sua casa, abre o seu coração para que Jesus venha, a presença dele vai constranger você para que o seu coração seja alinhado ao coração dele. Esse é o segredo de Jesus. Jesus não quer que a gente fique em cima de uma árvore chamando a atenção. Jesus não quer que a gente fique com a bandeirinha para ele. Ele quer o quê? Que a gente o traga para o nosso dia a dia. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele está dizendo para o povo, olha, não é só uma ida na sinagoga que demonstra o meu relacionamento com ele. É se de fato eu posso entrar na casa dele. Você consegue compreender isso? Porque tem gente que quando entra em uma igreja,
Eu já conversei com pessoas dessa forma, gente. Eu chamei, gente, vamos no culto. A gente tem um culto domingo. Ah, mas eu não gosto muito de igreja, porque assim, quando a gente chega, aí as pessoas ficam olhando pra gente, né? Aí fica comentando, cochichando, porque ainda mais interior, que todo mundo conhece. Ale, bom dia. Que todo mundo conhece alguém de vista, né? E por conhecer alguém de vista, se acha no direito de julgar aquela pessoa. Ah, porque aquela pessoa é errada, porque aquela pessoa fez isso, porque aquela pessoa fez aquilo. Talvez aquela pessoa só está subindo no ar, porque Jesus venha e olhe para ela e chame ela para dentro da casa. Jesus é o cara que vem para salvar esse tipo de pessoa. E todos nós precisamos entender isso e colocar Jesus dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Então, quando Jesus olha e fala assim, eu preciso estar na sua casa, é um privilégio. Então, Jesus hoje, ele precisa sentar com você. Jesus hoje, ele precisa que você busque a face dele. Jesus hoje, ele precisa que você se relacione com ele e entenda que é um dia a dia com ele. Não é apenas um culto, não é apenas uma célula, não é apenas um evento, mas é um relacionamento. Ele quer inserir você nesse corpo. Ele quer inserir você. Ele veio para nos salvar e todos nós precisamos de salvação. É claro, já aceitamos, já entendemos. Se a gente já entendeu, a gente precisa fazer a mesma coisa que ele fez. Porque quando Zaqueu olha e fala, olha, eu vou restituir, ele já estava sendo transformado pela presença de Jesus e já estava pensando como Jesus. Agora tinha gente que estava caminhando com Jesus, que foi para dentro da casa de Zaqueu, porque existia uma multidão. Penso eu que muita gente caminhando, Jesus ali, pensa comigo. Um cara baixinho tentando ver, não conseguia, subiu e Jesus chega e fala, ó, preciso ir na sua casa. Ele desce, vai para a casa dele. Muitas pessoas ficaram de fora da casa. Não cabia multidão na casa dele, mas alguns entraram ali dentro, sim ou não? Eles entraram e ficou aquela multidão lá fora. E mesmo aqueles que entraram, que talvez eram mais próximos de Jesus, não se conformaram que Jesus estava sentando com um cara como aquele. Agora você quer saber o que significa o nome Zaqueu? O justo. Zaqueu significa o justo. O justo viverá pela fé. Zaqueu era conhecido por Jesus. Jesus já sabia quem era ele. Certamente Jesus olhou para ele e falou assim, esse é Zaqueu. Esse é o justo. Eu preciso que se cumpra na vida dele aquilo que o nome dele diz, o justo. E ele não era justo. Ou seja, você pode ter uma história, uma promessa, mas só vai se cumprir se Jesus chegar na sua vida e cumprir aquilo que Deus quer que você faça. Talvez muitas promessas foram lançadas na sua vida e que a sua realidade hoje não condiz com aquela promessa. Talvez assim como Zaqueu, você está andando carregando uma promessa, você está carregando algo que você não vive. Você já pensou aquele cara andando, aquele cara que tinha o nome O Justo, e que todos olhavam para ele e viam que ele não era justo, ele era injusto, que ele roubava das pessoas, pelo cargo, pela autoridade que ele tinha. Aquele cara andando e todo mundo falando, zombando dele. Talvez muitas pessoas o conheciam pelo nome e falavam assim, que hipocrisia. Mas quando Jesus chega, ele alinha aquilo que já foi decretado no céu, ele alinha aqui na terra. Então deixa Deus alinhar as promessas dele na sua vida. Sabe, talvez você já conhece Jesus há algum tempo, talvez você está conhecendo agora. Não importa. Importa que se cumpra a vontade de Deus na sua vida. Porque quando Jesus chegou naquela casa, Zaqueu reconheceu que ele precisava restituir. Talvez ele se lembrou
do que o nome dele significava. E aí ele viu o justo dos justos sentado na sua mesa. E o que virou da história de Zaqueu depois? Foi escrito nesse livro chamado Bíblia. E nos deixou um grande ensinamento, que nós não podemos impedir que nenhum pequeno chegue diante de Jesus. E que não há pecado que nos impeça de alcançar favor diante de Jesus. Então não importa o que você fez até hoje, esqueça. Entregue tudo para Ele. Entregue tudo para Ele. Que Ele vai te colocar dentro da casa dEle, dentro da linhagem dEle. E Ele vai mostrar para todos que Ele veio também para te resgatar. E que a sua história, pegue isso no seu espírito, vai servir de inspiração, vai servir de caminho e vai servir de força para muitos outros. Talvez você passou grandes coisas, talvez a sua história não é de um pecado. Talvez a sua história não é de um defraude, não é de um roubo. Talvez a sua história não é de imoralidade. Talvez a sua história é simplesmente não viver aquilo que Deus quer que você viva. Talvez você está andando com a promessa e vivendo outra realidade. Talvez os traumas, os medos, as frustrações te tiraram daquilo que Deus decretou sobre a sua vida. Não importa. Se você viu Jesus, se você permitir que Ele entre no seu relacionamento, no seu dia a dia, porque foi isso que Jesus fez, entrou na casa, entrou na realidade de Zaqueu. Então deixa Jesus entrar na sua realidade. Não queira entrar na religiosidade, mas deixe que Jesus entre na sua realidade. E aí você vai conhecer Jesus de um jeito que você ainda não conhece. Porque no começo aqui, no verso 3, fala que ele procurava ver quem era Jesus. E ele viu. Ele viu o príncipe da paz. Ele viu o maravilhoso, ele viu o conselheiro, ele viu o Deus forte. Ele viu o Deus justo sentado na mesa dele. Amém? Você quer uma boa notícia? Ele está aí com você. Talvez você já está em lágrimas aí, porque você lembrou de algumas coisas. E eu quero orar para você, para que você entregue isso, para que você abra esse coração e fala: Deus, Jesus, eu preciso de mais. Eu não quero ficar só numa árvore te olhando. Eu não quero fazer parte da multidão que fica ali murmurando pelo que o Senhor fez ou deixou de fazer. Eu quero que o Senhor entre na minha realidade. Eu quero que o Senhor faça parte do meu dia a dia. Eu quero que o Senhor faça parte da minha rotina. Eu quero que o Senhor faça parte. Porque eu preciso falar coisas para o Senhor que eu não posso falar para homens. Eu preciso falar coisas para o Senhor que talvez as pessoas não vão entender. Amém. Onde Jesus chega, a transformação. Sabe? Talvez aqui eu tinha perguntado para algumas pessoas ali: quem é esse Jesus? E as pessoas falaram assim: sai daqui, cara. Olha quem você é. E quando Jesus entrou naquela casa, ele calou a boca daquela multidão. Ele está com você, Luciene. A salvação chegou na sua casa hoje. Sabe, não lute contra a multidão. Não lute. Simplesmente atraia Jesus para a sua casa. Quando você decidir buscar Jesus, a multidão vai te criticar. A multidão vai tentar te calar. Não gaste energia com isso. Simplesmente traga Ele para a sua mesa. Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você fale coisas para Deus aí.
coisas que você sabe que você precisa dizer, porque Ele sabe o que Ele precisa fazer na sua vida. Ele não apenas quer, Ele precisa. Hoje Jesus precisa fazer algo na sua vida. Ah, Espírito Santo, o Senhor é bom, Pai. Todos nós um dia tivemos algum tipo de encontro com o Senhor, Pai. E eu sei, Pai, eu sei que hoje o Senhor precisa fazer algo na vida dessa pessoa, Pai. E que o Senhor tem um propósito na vida dela nesse dia, Pai. E a casa dela está aberta para o Senhor, meu Pai. Ela decidiu estar aqui escutando sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, Deus. Entre, Pai. Entre, Deus, faça morada no coração dessa pessoa, faça morada na casa dessa pessoa e traga ela, Deus, para essa linhagem, para esse relacionamento com o Senhor, Pai. Silencie, Deus, a voz que vem da multidão, que tenta tirar, Deus, que tenta tirar essa pessoa da Tua presença, que tenta tirar o propósito, Senhor, na vida dela, Pai. Fortaleça, Deus, essa pessoa no Teu caminho, Pai. Mostra o Teu caminho para ela, Pai. Dê a ela força, Pai. Dê a ela revelação, traga luz para o coração dela, Pai. Cura os traumas, cura as feridas, cura os medos, Pai. Cura, meu Deus. Cura, Deus, a ansiedade. Cura, meu Deus, as dúvidas. Cura a necessidade de aprovação, Deus. Cura, meu Deus, a justiça própria, Deus. Estabelece na vida dela a Tua justiça, Pai. Aquilo que o Senhor fez com Zaqueu. Ei, Espírito Santo. Toma essa pessoa pelas mãos, papai, e conduza ela no relacionamento com o Senhor, meu Pai. Para que quando ela olhar para qualquer dificuldade, Deus, ela saiba que o Senhor está com ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Deus, por essa cidade de Itaberaí, Pai. Que nós sejamos a resposta do Senhor que essa cidade precisa, Pai. Que nós sejamos, Pai, a resposta, Deus, que essa cidade precisa. Que nós sejamos aqueles, Pai, que levam o Senhor para as casas das pessoas, Deus, e que não cobram por isso, Pai. Que sejamos, Pai, um caminho reto, aplanado, que conduz ao Senhor, meu Pai. Destrona, Deus, todo principado de religiosidade nessa cidade, meu Pai. E nos coloque, Deus, diante das pessoas que estão precisando, Deus, do Senhor, meu Pai. Pessoas que estão precisando conhecer o Jesus que entra na casa dos pecadores, que entra na casa das pessoas, Deus, que são julgadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos ao Senhor, meu Pai. Nos coloca diante das pessoas que estão precisando de um alimento, precisando de um remédio, precisando, Deus, da provisão, Pai. Em nome de Jesus. E que hoje ainda, Pai, essa pessoa veja, Deus, o Teu agir, o Teu favor na vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é contigo. Amém? Não se esqueça disso. Ele está com você. Essa é uma promessa. Ele disse, você pode às vezes não sentir, mas você precisa saber disso. Ele disse que Ele foi preparar morada e que Ele estaria conosco até a consumação. Não desista. Não desista. Ele está com você. Sabe? Importa é que Ele esteja com você. É só isso que importa.
Não importa se as pessoas vão ver, não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que elas vão achar, importa que você abra a sua casa para Ele. E a gente se encontra amanhã, 6 e 7, e domingo no nosso culto, às 9 horas da manhã. E se você souber de alguém que está precisando de uma cesta básica, de um alimento, de um medicamento, nos procure, fale conosco, a gente tem ajudado algumas pessoas nessas questões de remédio, às vezes de uma consulta, às vezes de uma cesta básica mesmo, e nós queremos visitar essas pessoas também. E você pode às vezes falar, mas essa pessoa não é crente, ou ela é de outra igreja. Esquece isso, tá? Só existe uma igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. A gente ajuda pessoas de várias igrejas, isso não tem nada a ver. Então não é para nós, é para Jesus, amém? Se você conhece alguém, manda mensagem para mim ou para a Ju e a gente se encontra aqui. Luciene, Alessandra, Gláucia, minha mãe, deixa eu ver quem está aqui, Alessandra, Ellen, glória a Deus, Célia, Isabela. Então Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se encontra aqui às 6 e 7 da manhã para pôr mais um pouquinho de lenha na fogueira, amém? E se você chegou depois, vai lá no Spotify, segue a gente lá, compartilha com alguém e Deus abençoe você. Deixa esse fogo queimar no seu coração, amém? Fica com Deus, um abraço para vocês.